Olá pessoal, tudo bem? Bem, meu nome é Antônio Marcos e a partir de agora nós vamos embarcar em um estudo no livro de Apocalipse. Eu creio que esse estudo vai servir para o nosso crescimento espiritual. Aqui, como vocês estão vendo aí na tela, o estudo ele vai ser uma lenta história de amor entre Deus e a humanidade. Aqui nesse canal nós vamos fazer vários estudos e nós vamos começar pelo livro de Apocalipse. Eu acredito que é um livro que nós precisamos entender e compreender muito bem, porque ele é um livro que está para os nossos dias, né, para os dias de hoje. E aí eu me recordo do que foi dito lá no livro de Daniel, no capítulo 12, onde Deus pede para que ele fechasse o livro, porque o livro ainda não era para a compreensão dele, ou seja, era um livro fechado. E quando a gente olha para o Apocalipse ele é um livro que está aberto, que é um livro que nós precisamos estudar e compreender, porque é um aviso de Deus, é uma carta de Deus para nós. E a partir de agora a gente vai começar a estudá-lo. E eu espero que vocês tenham prazer nesse estudo e aproveitem. Se quiserem colocar perguntas, vocês colocam perguntas no chat e a gente aqui vai tentando responder da melhor forma possível. Lembre-se, aqui nesse canal você vai ter a oportunidade de aprender um pouco mais da palavra de Deus. Então, portanto, eu já começo a lhe pedir aqui para você se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação. Nós vamos ter sempre vídeos novos. Este é o nosso primeiro estudo, mas depois vão vir muitos outros estudos que eu tenho certeza que você vai aproveitar bem. Então não perca a oportunidade de estar conosco aqui. Para esse primeiro estudo de Apocalipse, a gente vai começar uma pequena introdução a respeito do livro. A introdução do livro, na realidade, ela é do versículo 1 ao versículo 8 do capítulo 1. Mas hoje, exclusivamente hoje, nós vamos nos ater apenas nos versículos 1 ao 3. E aí, para fazer uma pequena introdução a respeito do que nós vamos falar hoje, a gente vai ver que os primeiros 8 versículos do livro de Apocalipse formam um epílogo que fornece um resumo geral e informações vitais sobre o conteúdo de todo o livro. O prefácio explica como e com que propósito o livro foi escrito, apresenta seu autor e descreve também a natureza e os principais temas do Apocalipse, dando assim um tom para o restante do livro, e consiste em 3 partes. Nós vemos uma seção introdutória, que vai do versículo 1 ao versículo 3, vemos uma saudação e doxologia, que vai do versículo 4 ao versículo 6, e uma declaração do tema principal do livro, que vai do versículo 7 ao versículo 8. A parte introdutória do livro enfatiza pontos importantes para nós entendermos as partes difíceis do livro, que vem logo depois. Antes de tudo, identifica Deus como sendo a fonte de revelação que fala por meio de seu Filho e mostra ao seu povo as coisas que devem acontecer em breve. Então, quando nós lemos aqui, você pode ver, a gente vai ver no versículo 1 que diz assim, olha, a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E ele mesmo as manifestou, enviando-as por meio de seu anjo ao seu povo. Então, a primeira parte desse prólogo é uma introdução típica como se fosse uma carta antiga. O autor primeiro dá o título do livro, ele então dá algumas informações básicas sobre o autor do livro, como ele recebeu a revelação, a natureza dessa revelação e o propósito do livro e como o livro deve ser lido. A palavra revelação, quando nós olhamos aí, ela vem da palavra grega apocalipsos, ou seja, é formada por 2 palavras, apo, que significa descobrir, e um véu, e calipse, que significa um véu. Então, é como se nós estivéssemos descobrindo um véu, descobrindo alguma coisa, né? Descobrindo o véu, ou tirando a cobertura. Então, é como se você tivesse que revelar realmente, por isso, revelação. Então, o termo denota a divulgação de algo que estivesse encoberto, de algo que precisava ser mostrado, de algo que estivesse oculto. E quando a gente olha esse termo revelação no Novo Testamento, a gente vai ver que é sempre revelação de alguma coisa, como está escrito aí no livro de Lucas, onde diz assim, ó, luz para a revelação aos gentios e glória do teu povo Israel. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos.
o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens como agora foi revelado aos seus apóstolos e profetas no Espírito. Então essa revelação que tem sempre de alguém, e nesse caso é sempre de Jesus Cristo. No livro de Apocalipse não é diferente. A revelação é de Jesus, é sobre Jesus. E isso a gente vai ver, porque na realidade vocês percebem que é a revelação de Jesus que Deus lhe deu. Então a gente entende que quem escreveu na realidade o livro do Apocalipse foi Deus. Deus escreveu o livro e ele queria mostrar para os seus filhos as coisas que deveriam acontecer logo em breve. Então ele deu a Jesus Cristo, Jesus deu para João. E aí a gente vê uma outra frase importante aí no versículo do introdutório, é a revelação de Jesus. E a gente vê a frase de Jesus Cristo. E essa frase ela pode ser interpretada de duas formas. Pode se referir a Cristo como aquele que revela, por isso revelação que vem de Jesus, ou como aquele que é revelado, revelação sobre Jesus. A gente pode dizer para vocês que as duas formas de pensar e de interpretar, elas estão corretas, são possíveis. Porque o contexto do texto favorece isso. Favorece o primeiro como significado principal, porque Jesus recebe a revelação e a transmite a João. E quando a gente vai ver lá no livro de Apocalipse, no capítulo 22, versículo 16, Jesus diz que eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas. E ele fala para testificar nas igrejas. Então perceba que ele próprio fala que deu para o João o texto. E é no último capítulo da Bíblia que ele diz isso. Então todo o livro de Apocalipse é um retrato de Jesus, né? É uma imagem de Jesus, é Jesus falando com a gente. Então o texto identifica também Deus como sendo o autor do Apocalipse. No versículo 1 a gente vê isso, que é a revelação que Deus deu. Então a gente vê Deus como autor. No entanto, Cristo em suas atividades pós-ressurreição em nome de seu povo é o personagem dominante desde o início do livro. Então, claramente, ele é o conteúdo do livro do Apocalipse, o que sugere fortemente que o segundo significado está igualmente implícito aqui. Enquanto o livro é a revelação de Jesus Cristo, é ao mesmo tempo também a revelação sobre Jesus Cristo e suas atividades salvíficas em favor de seu povo fiel. Então, João abre seu livro com a frase Revelação de Jesus, que atua como título do livro. Ele chama o livro de Revelação, ou seja, Apocalipse, de Jesus Cristo. Isso pode ser entendido de duas maneiras. Ou as visões dadas a João vêm de Jesus Cristo, ou ele, Jesus Cristo, é a pessoa revelada. Muito provavelmente, ambos os conceitos são intencionais. O livro do Apocalipse é a revelação de Jesus, sua revelação, na qual ele revela seu mistério pós-calvário em nome da igreja. O Apocalipse, bem como as escrituras do Antigo Testamento, testificam sobre Jesus Cristo. Assim, o último livro da Bíblia começa onde terminam os 4 evangelhos. Passando mais um slide aqui. Então a gente observa que nos evangelhos, e todos eles, a gente percebe que Jesus Cristo é descrito como um homem de Nazaré, como todos os outros seres humanos. O livro do Apocalipse explica que com a sua ascensão, Cristo sentou-se no trono do universo à direita do Pai. Lá, ele não é mais o homem de dores, mas o Rei e Senhor de todo o universo. A gente vê o relato nos evangelhos de que Jesus ele é um homem de dores, mas também é um homem que procura auxiliar a todos. Quando nós conversamos dentro da igreja, a gente fala que sempre nós devemos seguir o método de Cristo. Ou seja, Jesus Cristo tinha uma grande preocupação em atender às necessidades de todos os seres humanos. Agora, é interessante que ele nunca chegava primeiro e falava a respeito de salvação bíblica. Ele sempre primeiro atendia à necessidade física. Muitas das vezes a gente hoje, quando a gente vê as pessoas precisando de alguma coisa, a gente quer primeiro atender às necessidades espirituais. Muitas das vezes a gente pode lidar com alguém que esteja com fome e não adianta eu chegar para ela e pregar o evangelho, que ela não vai absorver isso. Primeiro eu tenho que cuidar da fome dela. E depois que eu cuido da fome, aí sim eu atendo o lado espiritual. Mas é importante a gente ter essa sensatez, como eu poderia dizer para você, essa noção de que as pessoas que têm fome, elas querem comida. E aí depois a gente perde alimento o lado espiritual, não é mesmo? Eu tenho certeza que vocês também pensam da mesma forma. Mas
Os leitores do livro de Apocalipse devem entender desde o início que o último livro da Bíblia é apenas uma revelação, como ele é comumente chamado. Não seria apenas uma revelação de fatos horríveis, eventos futuros, como a Batalha do Armagedon, como perseguições, fomes ou juízo de Deus. Não. O livro do Apocalipse não é sobre isso apenas. Também tem isso no livro. Mas ali é claramente que é o livro da revelação de Jesus. Jesus quer se mostrar para nós no livro. E o livro pretende criar uma imagem de Jesus Cristo, ou seja, um retrato de Cristo. E a gente precisa conhecer Jesus Cristo através do livro de Apocalipse. É como se o livro estivesse criando ali um retrato de Cristo, que não pode ser encontrado em nenhum outro lugar. O livro aponta para Cristo como aquele que é de A a Z. Ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim, o primeiro e o último. Ele é o próprio conteúdo do livro de Apocalipse. Imaginem vocês que se Jesus Cristo fosse tirado do livro, aí sim o livro seria um apocalipse hollywoodiano, com aqueles filmes terríveis. Eu não sei quantos de vocês já viram o filme Apocalipse. Eu já vi. E ali é algo terrível que acontece. A humanidade ali não tem salvação praticamente, né? Com coisas terríveis e acontecimentos grotescos. Um livro que apresenta um futuro aterrador, sem qualquer esperança. E assim seria esse livro se tirasse Jesus Cristo dele. Então, o último livro da Bíblia contém o Evangelho de Jesus Cristo no sentido pleno da palavra. Evangelho, para quem não sabe, significa boas novas. E a gente pergunta assim, boas novas de quê? Boas novas de esperança, de salvação. E existe um escritor americano chamado Kenneth Strand. Ele coloca da seguinte forma: há garantia nas Escrituras de que Deus sempre cuidou de seu povo, que na própria história ele está sempre presente para sustentá-los e que no grande desenlace escatológico ele dará plena vindicação, recompensa incrivelmente generosa na vida eterna. Assim é o livro de Apocalipse para nós. Se nós conseguirmos compreender, aliás, tem dois livros que são muito importantes nós estudarmos. Um é o livro de Apocalipse e o outro é o livro de Daniel. Daniel também nós vamos fazer um estudo aqui sobre ele, eu tenho certeza que vocês também vão gostar do estudo. Então o livro de Apocalipse ele aborda e expande lindamente esse mesmo tema. E portanto o Apocalipse não é de forma alguma uma espécie de Apocalipse excêntrico, que está fora de sintonia com a literatura bíblica em geral. O Apocalipse transmite ao coração e à própria substância da mensagem bíblica. Na realidade, como o Apocalipse aponta enfaticamente para Jesus Cristo vivo, aquele que venceu a morte, que venceu a sepultura, nunca abandonará seus fiéis seguidores e que mesmo que vocês sofram, mesmo que os seus seguidores sofram, serão vitoriosos. Então, a gente vai ter a certeza de que se nós formos vencedores, com a promessa bíblica, né? Ser fiel até o fim e dar-te-ei a coroa da vida. E é isso que Jesus Cristo quer dar para nós. Nós temos que reconhecer Jesus Cristo dentro do livro e saber que se nós formos fiéis, Ele vai dar a coroa da vitória para nós. Uma outra parte desse versículo é que fala que as coisas que devem acontecer em breve. E aí já começa a falar do futuro, né? João então explica claramente o propósito do Apocalipse. Destina-se a mostrar ao povo de Deus as coisas que logo deveriam acontecer. E o interessante é que quando a gente vê essa frase, as coisas que devem acontecer em breve, eu lembro logo daquilo que está escrito lá em Daniel 2:28, onde Daniel declara a Nabucodonosor que existe um Deus no céu que revela os mistérios. E ele diz ao rei assim: o que deve acontecer nos últimos dias. Daniel estava evidentemente falando do reino de Jesus que seria colocado aqui na terra. E vocês devem lembrar do sonho de Nabucodonosor, né? Ele sonhou com uma grande estátua e nesse sonho uma pedra era jogada sem mãos, sem precisar de forças, sem mãos humanas, e essa pedra atingia os pés da estátua e derrubava a estátua toda. E essa pedra que foi jogada sem auxílio de mãos
ela simbolicamente representa justamente o reino de Deus que seria instaurado aqui na Terra, né? A história ela foi contada. O livro de Daniel é interessante porque nesse sonho foi contado ao rei o que aconteceria num período de 2.300 anos. Então vejam, lá atrás uma profecia foi dada por um período tão longo de tempo. A gente vai estudar essa profecia aqui também. Vocês podem ficar tranquilos que logo, logo a gente vai estar fazendo esse estudo. Então, quando a gente olha e vê uma declaração dessa e João falando a respeito disso, ele está dizendo aos seus leitores que o propósito do livro de Apocalipse é garantir que Deus cumpra as coisas que foram preditas por Daniel e destacadas e delineadas por Jesus Cristo no Sermão do Monte. Porque Jesus também falou a respeito disso. O fato de que alguns eventos devem ocorrer antes que chegue o fim indica que a história não é um acidente do Apocalipse, de forma nenhuma. Tudo está sendo conduzido de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a vontade daquilo que foi escrito por Deus. Um outro escritor chamado Jürgen Roloff, ele declara que os eventos no mundo não são formados por acaso cego ou iniciativa humana, mas se desenrola de acordo com um plano decidido por Deus antes de toda a eternidade. Não sei se vocês sabem, mas o plano de salvar a humanidade, ele já havia sido feito antes que o pecado entrasse aqui na Terra. Então, existia um plano, olha, a gente vai fazer o homem. Mas se ele pecar, alguma coisa tem que ser feita para que ele possa voltar ao seu sentido original. Então aí foi criado o plano da salvação. E tudo que nós vemos no desenrolar da história está acontecendo porque existia um plano por trás disso. Havia um plano para que Jesus viesse e morresse na cruz do Calvário. E esse plano está sendo seguido. Jesus veio, Jesus morreu. E hoje, porque Jesus veio e morreu, nós estamos aqui conversando a respeito de Cristo. Porque se Jesus não tivesse morrido, não teria necessidade de nós estarmos aqui, eu falando para vocês, vocês ouvindo e a gente pregando o Evangelho. Não teria sentido. Então, tudo está nas mãos de Deus. E aí talvez você pergunta, será realmente que tudo está na mão de Deus? Eu queria que você olhasse lá no capítulo 1, versículo 2 de Daniel. Diz assim: o Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus, e este levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Então perceba aqui, Nabucodonosor estava invadindo Israel, e a gente olha assim, não, quem venceu foi Nabucodonosor, porque ele é um rei poderoso. Mas a Bíblia fala que o Senhor lhe entregou nas mãos. Se Deus quisesse, não entregava e ponto final. É igual João. Diocleciano foi e prendeu lá na ilha de Patmos. Mas existe um propósito para João estar lá. E lá no livro de Apocalipse, João fala assim, olha, eu, João, estou na ilha de Patmos por causa do Evangelho, por causa da palavra de Deus. Então, ele não estava lá porque Diocleciano colocou ele lá, mas porque havia um propósito maior para que ele estivesse na ilha de Patmos. Deus precisava que ele estivesse lá para que ele contasse toda essa história, para que Deus pudesse mostrar para ela toda essa carta. Então, olha que importante. Deus queria que João escrevesse o livro de Apocalipse. Então, a gente pode falar para vocês aqui que com a cruz a história da Terra começou a entrar na sua fase final. Entre a cruz e a segunda vinda, algumas coisas devem acontecer para que o plano de Deus, revelado por meio de João, se cumpra aqui na Terra. O propósito do livro, então, é explicar da perspectiva de Deus, porque lembre-se, foi Deus que escreveu o livro de Apocalipse. Por que e como esses eventos acontecerão? O seu propósito não é satisfazer nossa curiosidade obsessiva sobre o futuro, mas ter certeza de que Deus está conduzindo esse futuro. Também é importante notar que as profecias do Apocalipse
nos dizem o que acontecerá no tempo do fim para que a gente possa se preparar. Imaginem vocês se nós recebêssemos a notícia de que alguém estaria nos visitando. A gente, aliás, quando a gente recebe essa notícia, a tendência é, não, eu vou arrumar minha casa, vou deixar ela preparada para que quando essa pessoa chegue não a encontre bagunçada. Jesus Cristo quis fazer isso com a gente. Ele quis que nós nos preparássemos para a sua volta, para o seu retorno. Por isso, o livro foi escrito. E eu não entendo assim como tem muitas pessoas que têm medo de ler o livro de Apocalipse. Quando não, na verdade não deveria, né? Porque se o livro é para que nós nos preparemos, a gente tem que saber disso. Agora, uma outra coisa importante, né? Tem coisas que a gente ainda não sabe. Tem coisas que a gente só vai conseguir compreender à medida que forem acontecendo. E por que isso? Veja que está escrito no livro de Deuteronômio 29. As coisas importantes e úteis para a nossa salvação e entrada no reino foram reveladas na palavra profética. O que Apocalipse não nos mostra é exatamente quando e como os eventos acontecerão. Parece que essas coisas não deveriam ser reveladas a nós. Então, as coisas secretas pertencem a Deus, mas os revelados são para nós. Aquilo que é secreto, a gente tem que deixar para Deus mesmo. E só tomar conhecimento daquilo que for revelado. Porque se foi revelado, nós precisamos conhecer. E é por isso que a gente estuda o Apocalipse, porque tudo aquilo que está no Apocalipse, ele é revelado para nós. Os humanos são incapazes de conhecer os segredos divinos. O tempo e a maneira do desenrolar dos eventos finais são segredos para Deus. Ele reservou para si mesmo. No livro de João, vamos voltar aqui. No livro de Mateus 24:36 diz: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Não interessa pra gente, né? Ele só dá os meios, só dá o caminho, só nos fala, só nos dá o que vai acontecer, o que estará acontecendo. Em Atos 1:7, Jesus fala assim, olha, respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Eu não sei quantos de vocês já viram pessoas marcando o tempo da volta de Jesus. A gente não pode marcar tempo, porque isso não pertence a nós. A gente já escuta Jesus dizer que Jesus vai voltar há muitos anos. Mas e se ele não voltar na nossa existência? Mesmo assim, nós devemos estar preparados. Em João 16:4 diz assim: mas eu vos disse essas coisas para que, quando chegar a hora, vos lembreis de que vos já disse. E foi aquilo que eu disse para vocês antes. O que importa realmente é nós sabermos o que está para acontecer. E quando acontecer, olha, opa, já li isso em algum lugar, né? Já li isso e foi escrito dessa maneira e realmente está acontecendo. Eu posso acreditar na Bíblia. E nós temos que acreditar naquilo que está escrito. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e levantem-se as suas cabeças, pois a redenção se aproxima. Olha que coisa maravilhosa. Quando as coisas descritas no livro de Apocalipse começarem a acontecer, nós temos que crer e ver que a nossa redenção se aproxima. Exatamente quando e como os eventos finais ocorrerão, ficará claro no momento de seu cumprimento, não antes. Parece, porém, que a descrição de eventos futuros, especialmente aqueles que se desenrolarão no tempo do fim, tem uma intenção mais profunda. Esses eventos, por mais estranhos e aterrorizantes que possam parecer, são registrados para que nós pudéssemos nos impressionar com a promessa de Jesus Cristo de estar com o seu povo. E lá em Mateus 28:20, ele promete, fala assim, ó, todos os dias ele vai estar com a gente. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Cristo, em sua sabedoria, ele conhecia todo o impacto de sua promessa de estar conosco.
E ele prometeu e ele cumpre. Ele vai estar conosco sempre, não importa a situação. Quando os eventos finais começarem a acontecer, você pode ter certeza que Jesus Cristo vai estar do nosso lado. E não seria muito eficaz se a gente não pudesse atender à palavra profética. Sua apresentação gráfica tem o objetivo de nos impressionar seriamente sobre a crise final e nossa dependência de Deus. Sua revelação ao povo de Deus seria um lembrete da promessa de Cristo de estar presente com eles e sustentá-los durante esses tempos difíceis. E a gente vai passar por tempos muito difíceis, mas nós não podemos esquecer de que Cristo estará sempre com a gente. O texto de Apocalipse 1, versículo 1 a 3 e 22:6 declara que tudo deve acontecer em breve. Mesmo nos dias de João, a segunda vinda é retratada como que em breve aconteceria. Agora é estranho a gente pensar nisso, né? Porque João já demarcava que em breve as coisas iriam acontecer. E a gente já está no ano de 2023. E esse em breve não ficou tão breve assim, não é mesmo? Quase 2.000 anos já se passaram, né? Mais de 2.000 anos se passaram desde que essa promessa foi feita para João. Parece claro que João não se concentra no cumprimento final das profecias sobre o fim, mas no início de seu cumprimento. Este breve aqui deve ser entendido, antes de tudo, a partir da perspectiva de Deus. Se vocês forem ler no livro de São Pedro 3, versículo 8, vocês vão ver que 1.000 anos para Deus são como um dia. Entrou na frase final, porque se para Deus 1.000 anos é como um dia, é como se desse período para cá, em 2.000 anos, como se tivesse passado 2 dias, né? Então, na perspectiva de Deus, é em breve. Vocês entendem isso? Observem. Se Pedro fala, para ele 1.000 anos são como um dia. Então, na perspectiva de Deus, a Terra entrou na fase final. Assim, de sua perspectiva, o tempo está muito próximo. Para nós, parece que passou muito tempo, né? Mas para Deus está muito próximo, porque Deus é eterno. Agora, de uma coisa a gente pode ter certeza. Para Deus, o tempo está próximo, e para Satanás, o tempo é curto. E em Apocalipse 12, versículo 10, vai dizer que pouco tempo lhe resta. É por isso que ele anda como um leão ao nosso derredor, procurando alguém para tragar. Ele quer nos derrotar. Aliás, a gente pode falar que, conforme escrito lá em João 10, versículo 9, fala assim: o diabo vem senão para matar, para roubar e para destruir. Agora, o legal disso tudo é que o próprio Jesus fala assim: mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Isso é que é legal, né? Então, quando a gente olha para a cruz de Cristo, a gente vê em Satanás um inimigo derrotado, porque Jesus venceu. Jesus não está mais nessa cruz. E ele, percebendo que seu tempo é curto, ele decidiu impedir o cumprimento do propósito de Deus. E mais do que nunca hoje, ele vai procurar destruir a mim e destruir a você. Ele vai tentar impedir, inclusive, que essa mensagem chegue a mais pessoas. Mas eu tenho certeza que ele não vai sair vencedor nisso, porque ele já é um derrotado, já é um perdedor. E você vai compartilhar essa mensagem para outras pessoas que precisam também ouvir dela. E nós não podemos deixar de fazer a vontade de Deus. Está muito breve. Ele vai voltar muito em breve. E isso tem uma aplicação muito especial com referência aos povos da terra. Nós não sabemos quando Jesus voltará. Se vai voltar hoje, se vai voltar amanhã. Na realidade, Jesus também não precisa voltar para nós, porque vamos supor que eu feche os olhos hoje, agora. Jesus já voltou para mim. A hora e a oportunidade de estar pronto para a sua vinda é sempre agora, é neste momento, e não em algum outro momento no futuro. Com isso, os leitores de Apocalipse são encorajados a perceber a iminência da segunda vinda de Cristo
em seu próprio tempo. Aliás, em seu próprio tempo, né? Jesus, ele pode voltar na nossa época, ele pode voltar em nosso tempo. Quando a gente vê os relatos dos antigos escritores bíblicos, dos apóstolos, Paulo, por exemplo, ele aguardava Jesus voltar no tempo dele, porque Jesus prometeu que quando o evangelho do reino for pregado a toda nação, tribo, língua e povo, então viria o fim. E Paulo declara que o evangelho foi pregado no tempo dele, para todo mundo, mas o tempo não veio. Mas ele morreu, nós sabemos que sua cabeça foi decapitada e ele estava preparado para a volta de Jesus. No exato momento que Paulo morreu, Jesus voltou para ele. E assim acontece para cada um de nós. Eu sempre gosto de frisar, quando a gente está em pregação nas igrejas, que Jesus já voltou para Paulo, Jesus já voltou para todos aqueles apóstolos, Jesus já voltou para os grandes mártires, já voltou para Guilherme Miller, já voltou para Lutero, já voltou para muitas outras pessoas que passaram e que morreram antes de nós. A história deles já foi contada e Jesus Cristo já voltou para eles. Agora, o que precisa ser contado na realidade é a minha história, a sua história. E nós temos que estar preparados para a volta de Jesus. Nós temos que colocar os joelhos no chão e saber que o nosso Redentor se aproxima. Nosso Redentor está bem próximo de voltar. E a vinda de Jesus, que está sendo descrita como em breve, mesmo na época de João, a gente percebe que desde então tem sido potencialmente próximo para cada geração. Cada geração que se passa, a volta de Jesus está cada vez mais próxima. Se para cada geração que passa, a volta de Jesus está cada vez mais próxima, imagina para nós. João explica ainda que a revelação dada a ele foi feita por Jesus. O conteúdo do livro de Apocalipse não são descrições fotográficas de realidades celestiais ou eventos futuros para serem entendidos literalmente. É bastante expresso em linguagem figurada ou simbólica. O Apocalipse fala de forma pictórica. Embora as cenas e eventos preditos sejam literais e reais, eles foram mostrados a João em visão por meio de apresentações simbólicas. O texto parece indicar que não é João, mas Deus quem escolheu os símbolos do Apocalipse. Deus encontra seu povo onde eles estão. Quando ele entregou a sua mensagem a João, foi na língua que o antigo profeta podia entender. O que João viu em visão, ele agora registra, sob a inspiração do Espírito Santo, nas suas próprias palavras. Deus dá liberdade à forma como nós falamos. O Espírito Santo, ele vem, nos inspira, mas muitas das vezes a gente tenta passar para as pessoas da forma como nós entendemos, mas sendo tudo de origem divina. E ao escrevê-los, no entanto, muitas vezes ele achou a linguagem humana inadequada para descrever as realidades celestiais. Portanto, muitas das vezes ele acrescenta seus próprios símbolos, usando as palavras como ou semelhante, para explicar e esclarecer as coisas que tinha visto em visão. E isso foi importante porque é importante que os leitores modernos eles pudessem ver aquilo que João havia escrito, olhar a sua simbologia e ao mesmo tempo compreender. As mensagens vêm não por meio de uma compreensão literal de seu conteúdo, mas por meio da interpretação de símbolos. Se nós conseguirmos lembrar disso, vai nos proteger de uma compreensão literal dos símbolos do livro. E nós temos muitos símbolos no livro de Apocalipse. O interessante é que o leitor de João, ou seja, para quem ele escreveu, eles estavam familiarizados com tudo aquilo. Para nós hoje, ou para algumas pessoas, talvez tenha dificuldade de entender aquilo que estava escrito. Mas para os leitores de João, eles conviviam com aquilo comumente. Então a leitura do restante da Bíblia pressupõe uma compreensão literal do que se encontra no texto. A menos que seja claro que se pretende uma compreensão simbólica.
No entanto, estudar o livro do Apocalipse exige uma compreensão simbólica das cenas e eventos registrados. Se nós não conseguirmos compreender aquilo que o livro expressa e mostra para a gente, nós temos que procurar ler novamente para que o Espírito Santo abra nossa mente e nós consigamos entender. Então, decidir o que deve ser entendido simbolicamente e o que deve ser tomado literalmente nem sempre vai ser uma tarefa muito fácil. Decidir o que deve ser entendido simbolicamente e o que deve ser tomado literalmente nem sempre é uma tarefa muito fácil para o intérprete do Apocalipse, embora alguns símbolos sejam definidos no livro. Por exemplo, quando a Bíblia fala do mistério das 7 estrelas que viste na minha mão e os 7 candeeiros de ouro e as 7 estrelas, a Bíblia já fala que são anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Isso aí já foi explicado, a própria Bíblia explica, mas a grande maioria não é. E a gente tem que aprender e entender como está sendo escrito. E aí vem um conselho, né, pra gente. Ao tentar entender os símbolos, devemos ter cuidado para não impor ao texto um significado que venha de uma imaginação alegórica ou do significado real desses símbolos. Ou seja, há muitos intérpretes da Bíblia que querem tentar decifrar por sua vontade mesmo um determinado trecho da Bíblia e assim passar em verdade para as outras pessoas. A gente não pode fazer isso. Tudo que nós vamos passar e devemos passar tem que ser com a orientação do Espírito Santo. E eu vou dar um outro conselho para vocês. Não é porque eu estou aqui falando para vocês a respeito do livro de Apocalipse que vocês devem baixar a cabeça e falar sim, Senhor. Não. Nós devemos ser igual aos bereanos, né? Se alguma coisa for dita a respeito da palavra de Deus, nós temos que ir na palavra de Deus e confirmar. Nós temos que sempre olhar o contexto em que aquele texto está sendo aplicado para que nós possamos entender tudo aquilo que a Bíblia quer falar para nós. Não é porque eu estou falando que vocês devem baixar a cabeça e falar assim, ok, o irmão Antônio Marcos está falando, então tudo que ele está falando está correto. Não, temos que buscar na Bíblia realmente a verdade, se está correto ou não. E ao tentar entender os símbolos, né, nós devemos ter cuidado para não impor ao texto um significado que venha de uma imaginação alegórica ou do significado real desses símbolos. É isso que a gente está falando aqui. Então, a chave interpretativa dos símbolos do livro não é a alegoria, mas a tipologia. O significado dos símbolos deve ser controlado pela intenção do autor inspirado, bem como pelo significado dos símbolos transmitidos a quem o Apocalipse foi originalmente endereçado. É importante lembrar que as profecias do Apocalipse foram comunicadas na língua da época e do lugar do autor inspirado, e não na nossa. É por isso que muitas das vezes a gente olha para o livro do Apocalipse e vê esses símbolos, todos esses símbolos aí, e a gente fica, nossa, que coisa difícil, né? Mas o livro não foi escrito apenas para nós, foi escrito para a comunidade local, para uma comunidade de uma época. Essa linguagem era o simbolismo apocalíptico comumente conhecido no mundo antigo. Eles conseguiam entender isso. Apocalipse 1:3, inclusive, indica claramente que João, guiado pelo Espírito Santo, descreveu suas visões em símbolos e imagens que teriam sido geralmente compreendidos pelos cristãos do primeiro século na Ásia Menor. A linguagem refletia as realidades diárias de seu ambiente histórico, social, cultural e religioso. Como tal, os símbolos do Apocalipse apelavam, e ainda o fazem, não apenas para o intelecto, mas também para as emoções do leitor e do ouvinte. Os destinatários originais, isto é, os cristãos da época de João, eles compreenderam muito bem aquilo que João quis passar. E a gente precisa procurar entender também. Quando nós olhamos, um estudo cuidadoso indica que a maior parte do simbolismo do livro é extraído do Antigo Testamento. O Apocalipse está repleto de cenas e imagens da história sagrada. Os nomes de Jezabel, Moisés, Davi, Sodoma, Egito, Babilônia, Jerusalém e Rio Eufrates, bem como os motivos expressos em termos do Cordeiro, as trombetas, os gafanhotos, o Monte Sião, o Cântico de Moisés, a seca do Rio Eufrates, o templo e seus utensílios, centenas de outros,
são tirados do Antigo Testamento. Aliás, a gente fala o seguinte: se nós quisermos compreender o livro do Apocalipse, basta ir para o Antigo Testamento. Nós temos que ter a noção de que, de todos os versos descritos no livro de Apocalipse, mais da metade refere-se ao Antigo Testamento. Então, ao pintar os eventos que ocorrerão no futuro, a inspiração usa a linguagem do passado. As profecias do Apocalipse baseiam-se especialmente nos principais eventos do Antigo Testamento, como a criação, o dilúvio, o êxodo, a aliança de Deus com o rei Davi e o exílio. As alusões a esses eventos têm a intenção de impressionar as mentes do povo de Deus com a verdade. Deus quer mostrar para nós o que Ele quer fazer com cada um de nós. Ele quer nos salvar. Então, assim como Ele salvou o povo do passado, Ele quer mostrar que no futuro serão semelhantes. O mesmo Deus Todo-Poderoso que estava presente com seu povo no passado, também estará com seu povo no futuro. No entanto, embora a maior parte da linguagem simbólica do Apocalipse tenha sido tirada do Antigo Testamento, a representação de muitas cenas que João testemunhou em visões é colorida com motivos e práticas greco-romanas contemporâneas. Além disso, a linguagem do Apocalipse reflete amplamente o simbolismo dos escritos apocalípticos judaicos. Por exemplo, bestas ferozes, cabeças, chifres, estrelas, 4 ventos da terra, mulher e dragão de 7 cabeças. Então, tudo isso é extraído lá do Antigo Testamento. Então, quando a gente vê esses símbolos e conceitos apocalípticos, eles faziam parte do vocabulário popular no primeiro século e as pessoas compreendiam. Então, para nós talvez seja um pouco difícil, não é mesmo? Mas todos eles compreendiam esses símbolos. Finalmente, muitas passagens do livro têm paralelos diretos nos conceitos e termos teológicos. Muitos conceitos do Apocalipse refletem especialmente a ditos de Jesus e algumas declarações de Paulo. Prestar atenção cuidadosa nos paralelos do Novo Testamento, nas várias passagens do Apocalipse, abre o potencial para uma compreensão mais ampla da mensagem do livro. Prestar atenção cuidadosa aos paralelos do Novo Testamento, das várias passagens do Apocalipse, abre o potencial para uma compreensão mais ampla da mensagem do livro. Assim, uma compreensão significativa das mensagens do Apocalipse deve começar prestando atenção cuidadosa ao Antigo Testamento, como a fonte primária da qual João extraiu os seus símbolos. Uma vez determinado o pano de fundo de um símbolo do Antigo Testamento, esforços devem ser feitos para entender como as mensagens do Antigo Testamento foram transformadas pelo Evangelho. E aí, então, o contexto em que o autor inspirado usou aquele símbolo deve ser estudado para determinar sua mensagem adaptada, e isso vai ajudar o leitor a esclarecer muitos símbolos do Apocalipse e entender a mensagem que o autor inspirado tentou transmitir no texto onde cada símbolo aparece. O próximo versículo, que é o versículo 2, fala que ele testificou de tudo o que viu. O autor do Apocalipse a gente sabe que é Deus. Suas mensagens não são produtos da imaginação de João, não, de forma nenhuma, né? Foram mostradas a ele por Deus em visão. E como testemunha fiel, o profeta inspirado comunica tudo o que viu na visão. O que João viu foi a palavra de Deus e testemunho de Jesus Cristo. A revelação de Jesus Cristo é a palavra de Deus, porque Deus é o autor. Quando Cristo comunica a palavra de Deus ao profeta em uma apresentação visionária e simbólica, ela se torna o testemunho de Jesus. De acordo com Apocalipse 19:10, você vai ver, e se você quiser ler, vai mostrar ali que a palavra de Deus, que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. João escreveu seu testemunho de Jesus e o transmitiu ao povo de Deus como palavras de profecia. João deixa bem claro que o conteúdo do livro de Apocalipse não é a ideia dele. Transmitir apenas a revelação divina. O Apocalipse é um livro profético, é um livro que quer mostrar para os filhos de Deus as coisas
que devem acontecer muito em breve, antes da volta de Jesus. A palavra de Deus e o testemunho é falada na Bíblia por 3 vezes essa frase. A palavra de Deus e o testemunho de Jesus, elas são unidas no livro de Apocalipse. A palavra de Deus no Antigo Testamento atua como uma expressão técnica para a mensagem, a palavra de Jeová. É como se fosse a mesma coisa. E os profetas recebiam isso de Deus. A palavra de Deus no Antigo Testamento atua como uma expressão técnica para a mensagem, a palavra de Jeová, que os profetas receberam de Deus. E aqui eu deixo para vocês alguns versículos para vocês confirmarem isso. Aí vocês podem dar uma pausa e, se quiserem, confirmar aquilo que nós estamos falando. Às vezes a expressão a palavra de Deus é complementada com a frase o que ele viu. Então a palavra de Deus e o testemunho de Jesus são coisas que João viu. Visto que João escreve tudo o que viu, o livro é chamado As Palavras de Profecia deste livro. Ou seja, o livro de Apocalipse ele vem para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Em Apocalipse 19:10 também define o testemunho de Jesus como um espírito de profecia, isto é, o espírito que fala pelos profetas. E assim o é. Agora a gente vai passar para a última parte desse texto introdutório. Bem-aventurados os que leem e os que ouvem as palavras desta profecia. Apocalipse 1, versículo 3. Esta referência denota a leitura pública do livro do cenário de uma igreja. Veja, bem-aventurados os que leem e os que ouvem as palavras de profecia desse livro. É como se a Bíblia estivesse falando que aqueles que leem e os que ouvem são felizes. E realmente o são. Eles são bem-aventurados. E se a gente for observar no livro de Apocalipse, o livro tem 7 bem-aventuranças. Então, no Novo Testamento, a palavra significa mais do que apenas felicidade no sentido mundano. Refere-se a uma profunda alegria interior de quem esperou por muito tempo a salvação prometida por Deus e que agora começou a experimentar o seu cumprimento. Quando a gente escuta esta bem-aventurança, a gente percebe que é bem-aventurado aquele que lê e aquele que escuta o livro, as palavras da profecia desse livro. O livro do Apocalipse, quando a gente consegue compreender o seu contexto, a gente percebe que aquele que consegue compreender, ele é bem-aventurado. Esta referência denota a leitura pública do livro no cenário de uma igreja. Observem que a palavra abençoado em grego, ela significa feliz. É a mesma palavra que Jesus usou nas bem-aventuranças do Sermão da Montanha. No Novo Testamento, a palavra significa mais do que apenas felicidade no sentido mundano. Refere-se a uma profunda alegria interior de quem esperou por muito tempo a salvação prometida por Deus e que agora começou a experimentar o seu cumprimento. Então, felizes são aqueles que recebem as palavras de profecia, que escutam e que estudam o livro de Apocalipse. Quando a gente olha para o livro de Apocalipse, a gente vai perceber que existem 7 bem-aventuranças. Aqui eu mostro para vocês a primeira, essa que nós falamos, bem-aventurados que leem, os que ouvem as palavras desta profecia. No capítulo 1, versículo 3. No 14:13 fala, bem-aventurado é aquele que doravante dos mortos que morrem no Senhor, ou seja, bem-aventurado aqueles que morrem no Senhor. No 16:15 fala, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes. No 19:9 fala, bem-aventurados que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. No 20, versículo 6, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. No 22:7, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. E no 22:14, bem-aventurados os que lavam as suas vestes. Bem-aventurados que lavam as suas vestes. Então são 7 bem-aventuranças no livro de Apocalipse. E o número 7 no livro de Apocalipse é muito importante. Nós vemos 7 taças, 7 ais, 7 trombetas, as 7 bem-aventuranças,
Tem muitos 7 no livro de Apocalipse. E a gente pode ver assim, por que tem tantos 7 no livro de Apocalipse? Porque o 7 significa perfeição. O 7 é o número da perfeição de Deus. Vocês podem olhar que em toda a Bíblia, o número 7 ele é amplamente divulgado. E aqui também a gente vai falar um pouco mais à frente a respeito disso. Mas a palavra bem-aventurado na Bíblia significa a suprema felicidade daqueles que receberam e que recebem o Evangelho de Cristo. Portanto, a gente pode ler o texto assim, olha. Feliz é aquele que lê e aquele que ouve e observa a profecia deste livro. À luz do fato de que o número 7 desempenha um papel vital no Apocalipse, denotando plenitude e completude divina, provavelmente não é coincidência que existam 7 bem-aventuranças no último livro da Bíblia. Eles sugerem a plenitude da bênção de Deus para você. É a plenitude da bênção de Deus para o cristão. Visto que o texto promete uma bênção especial de felicidade ao leitor e ouvinte do livro de Apocalipse, sem dúvida, está falando aqui da leitura na igreja. O leitor é a pessoa que lê publicamente o livro de profecia, isto é, o pregador. E enquanto que os ouvintes é a congregação reunida que ouve a leitura. Então é como se a gente tivesse, bem-aventurado sou eu que estou aqui falando, e vocês são bem-aventurados porque estão ouvindo. Embora ler e ouvir as profecias sejam muito importantes, a plenitude da bênção é pronunciada especialmente para aqueles que guardam as suas mensagens. Porque, vejam, não adianta apenas ler e ouvir. Isso é simples, não é mesmo? Ler e ouvir é muito simples. O importante é você guardar as bênçãos que são escritas no livro. E quando você guarda, você pratica. E a prática é mais importante do que a leitura. Nós temos que ouvir de tudo e reter aquilo que é bom. Jesus Cristo promete lá em Apocalipse 22:7, eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Veja, Jesus quem está falando. Então nós temos que guardar as palavras de profecia deste livro. Essa é uma bênção que é repetida na conclusão do livro. Jesus está bem próximo de voltar. Ler ou ouvir é obviamente uma necessidade preliminar, mas atender às advertências e obedecer aos preceitos contidos na profecia é a resposta essencial, além do qual nada vale ouvir se a gente não conseguir colocar em prática. O Apocalipse, portanto, não é um livro comum, mas é a palavra profética de Deus, ou seja, é a palavra de Deus e testemunho de Jesus. Foi enviado ao povo de Deus para ser lido na igreja e ouvido e observado por toda a comunidade dos crentes. Quando os ouvintes entendem o livro de profecia como a revelação de Jesus, eles respondem aceitando e observando sua mensagem como a palavra de Deus. Quando ele disse assim, olha, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam, está lá em Lucas 11:28. Então, verdadeiramente feliz é a igreja que leva a sério a palavra de Deus e o testemunho de Jesus, porque o tempo se aproxima. E para finalizarmos o estudo, a descrição do fim dos tempos e dos eventos finais do livro de Apocalipse é verdadeiramente aterrorizante. Mas o último livro da Bíblia é um lembrete constante para o povo de Deus de que Jesus Cristo está e sempre estará com eles até o fim do mundo. Você acredita nisso? Eu acredito. Jesus Cristo está bem perto de voltar e nós devemos estar preparados. Se você entende que essa mensagem fez sentido para você, não guarde apenas para você. Compartilhe com as outras pessoas. Dê o like aí. Ative a notificação no sininho. Nós estaremos sempre postando aqui novas mensagens. E no nosso próximo estudo nós vamos estudar a respeito dos próximos versículos dessa introdução que nós fizemos. E eu tenho certeza que até o final deste livro de Apocalipse, todos nós seremos grandemente abençoados. Então, se você tiver coragem de fazer a sua parte, eu vou fazer a minha aqui também, com a instrução do Espírito Santo, para que todos nós possamos verdadeiramente compreendermos aquilo que a Bíblia fala para nós. Então, fique com Deus,
dê o seu joinha, dê o seu like e se inscreva no canal, compartilhe e faça com que a mensagem do Evangelho chegue a outras pessoas. Vamos juntos evangelizar. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês. Fiquem com Deus.